Beleza, gurizada? Tudo bom? Meu nome é Jordi Mombelli, sejam muito bem-vindos ao canal MMP Project. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a suspensão de rosca no Chevette. E tudo que você precisa saber que envolve a instalação e a escolha da melhor suspensão de rosca. Esse carro aqui é o carro do João, de um cliente nosso, né? Ele trouxe pra gente instalar o kit ângulo da MMP e também a suspensão de rosca. No caso aqui a gente fez a escolha da suspensão da Nakamura Motorsports, que é a galera lá da Chavinho Lidori, o Cid Nakamura, ele que faz, ele que vende essa suspensão aqui. É uma suspensão muito boa, tá? O melhor custo-benefício atualmente, suspensão de rosca para Chevette é essa da Nakamura, tá? Estou recomendando bastante aí. Mas tem alguns detalhes que vocês têm que saber que envolve a instalação da suspensão de rosca, tá? Por exemplo, no Chevette original, né, na suspensão original do Chevette, a mola ela tá entre a balança inferior e o agregado, né? Ou seja, todo o peso da dianteira do carro está apoiado no agregado, no quadro do carro, que é a parte onde foi feita, onde foi desenvolvido para receber a carga do carro. Quando a gente instala um kit ângulo, seja da MMP ou de qualquer outra marca, da concorrência também, a gente tem que passar a mola para cima, para junto do amortecedor. Ou seja, a gente transfere a carga do agregado para o paralama interno, que é uma parte onde não foi feita para receber todo o peso do carro, né? Por que a gente faz isso? Basicamente é para abrir espaço, né? A gente ganha espaço fazendo isso. A gente até teve o projeto, quando a gente desenvolveu esse kit ângulo aqui, a gente tinha o projeto, tinha a ideia de colocar a mola aqui no ponto original, porém o projeto ficou muito caro, acabou que não tinha um preço competitivo. A instalação era mais difícil porque tinha que fazer um processo de solda no agregado, então era mais complicado, era bem mais difícil e a gente não estava conseguindo fornecedor de amortecedor no tamanho que precisava. Então a gente acabou aderindo à forma popular, que é de passar a mola para junto do amortecedor, e funciona, tá? Funciona, só que você tem que prestar atenção a alguns detalhes que eu vou contar para vocês agora. Então, galera, observem que quando vocês forem olhar o carro por baixo, tá? E olhar os paralamas internos, sempre, sabe? Sempre, quase, tipo assim, é quase que unânime. Todo Chevette sempre vai ter trinca no paralama interno. Então, ó, por exemplo, isso aqui tem ali, ó, uma trinquinha ali. Já tem algumas soldas que foram feitas aqui atrás do agregado, né? Sempre vai ter alguma trinca no paralama interno. Ó, querem ver do lado de lá? Ó, esse carro aqui do cliente, ele disse que sofreu uma colisão do lado direito, ó. E desse lado aqui tá até um pouquinho pior, tá? Meio amassado, aqui tem umas trincas e tal. Tem uma trinca aqui também, sabe? Tem soldas aqui que foram feitas, solda ali atrás do agregado, ó, tá? Então isso aí é praticamente normal. Os Chevette mais modernos, eles têm 30 anos, tá? Os últimos saiu em 94, 92, 93 e tal. Então os mais modernos têm 30 anos, os mais novos. E os mais velhos têm mais de 50 anos de idade, né? Então é isso aí, basicamente é isso aí, não tem muito o que fazer. Só que se você tiver muitas trincas no paralama interno, tá? Antes de você fazer a instalação da coilover, eu indico vocês fazer processo de solda e soldar essas trincas para minimizar. Aqui tá até bom, tá? Eu já peguei uns casos assim bem piores. Inclusive o meu carro tinha muito mais trincas que eu fiz processo de solda. Então, mas tem que prestar atenção nisso. Outra coisa, vou baixar o carro agora, vou abrir o cofre lá para vocês verem. É muito comum nos chevetinhos a gente ter podre embaixo da bateria, tá? E na emenda ali entre o paralama interno e a parede corta-fogo. Naquela emenda ali é muito comum apodrecer, tá? E às vezes chega a ter uma fresta ali, porque realmente apodrece, abre mesmo, quebra, trinca, né? Então, beleza, vou botar coilover, que a gente fala popularmente, né? Mas na verdade é a suspensão de rosca. Vou botar a suspensão de rosca junto do amortecedor, faz o processo de solda, ajusta ali, solda reforço e tal, tem que corrigir, porque senão o carro vai terminar de quebrar. Ó, vocês viram que ele levou uma pancada desse lado aqui, ainda tem uma trinca ali, ó, tá? Então, uma outra dica, uma outra ideia é as barras anti-torção, os reforços estruturais, né? Então você pode colocar uma barra de torção, linkando aqui as duas torres, né? E também a barra de torção de baixo, lá que inclusive nessa que a gente instalou, eu já vou mostrar para vocês. Então,
tem que se atentar aos reforços, à estrutura antes de fazer esse upgrade, tá? Então aqui no caso a gente está usando uma barra de torção inferior, né? Que ela é fixada junto com as balanças aqui, né? E a gente não tensionou ainda, ó, as porcas de contraporca aqui, elas estão soltas. Então aqui a gente só instalou ela aqui no lugar e agora a gente vai tensionar aqui na regulagem, né? Formar uma tensão e daí apertar as contraporcas. Por enquanto o cliente quis colocar só inferior, né? Mas seria bom também mais pra frente ele colocar superior, até vou comentar isso com ele. E isso aqui ajuda bastante a reforçar a estrutura, entendeu? Porque não adianta, o carro tem 30 anos, a estrutura não é mais a mesma, ele já sofreu colisão, entendeu? A estrutura do carro trabalha, ela torce, e as barras de torção ajudam a evitar essa torção e ajudam a evitar esse tipo de trinca, entendeu? Essa nossa aqui, ela tem essa regulagem ali que serve tanto para compensar alguma diferença aí de um carro para o outro, como também informar tensão. Então, o que eu recomendo? A barra de baixo, a barra inferior, isso é em todo carro, tá? Não é só no Chevette. A barra inferior você vai formar uma tensão para a barra fechar, tá? Para essa regulagem aqui forçar que a barra feche, que a barra encolha. E a de cima ao contrário, você vai formar uma tensão aqui para a barra expandir, para a barra empurrar as torres para as laterais. Por quê? Eu vou botar um esquema e uma foto que eu tenho guardado na tela, vou pedir para o editor pôr. Porque quando a suspensão trabalha aqui, a tendência é a parte de baixo querer abrir e a parte de cima querer fechar, entendeu? Então você vai formar uma tensão nas barras de torção aqui para fazer a força contrária, para formar uma tensão no sentido contrário do que a carroceria trabalha. Eu vou botar o esquema aí na foto, uma foto aí do esquema e vocês vão entender, tá? É bem simples. Um outro detalhe também é com relação à escolha do kit ângulo, tá? Não querendo fazer jabá, mas, por exemplo, um erro que acontece bastante, que é muito comum, é o excesso de inclinação da coilover, né? Da suspensão de rosca aqui. Se esse suporte aqui ele for muito para fora, tá? E o amortecedor trabalhar muito inclinado assim, tu acaba forçando muito a haste do amortecedor lá em cima, né? E é muito comum de acabar entortando a haste do amortecedor, tá? Então prestar atenção nisso, né? Caso você adquiriu aí um kit ângulo e você prestou atenção, você se ligou que está trabalhando muito deitado, tá? Convém de repente refurar e passar esse suporte mais para dentro, para não forçar tanta haste do amortecedor. Aqui no nosso kit, aqui no kit da MMP, nós nunca tivemos problemas nesse sentido, tá? De entortar a haste do amortecedor e tal. Então isso é algo que tem que prestar atenção. Uma outra coisa muito importante, mas muito importante mesmo, é o copo cônico do prato lá em cima da mola, tá? Sempre que você for adquirir uma suspensão de rosca, se possível já compre com o copo cônico lá em cima. Deixa eu pegar a outra aqui para mostrar para vocês. Ó, gurizada, lá da Nakamura eles já mandam com um copinho cônico, tá? Esse copo cônico aqui é para sentar perfeitinho lá dentro, ó, entendeu? Para sentar perfeito naquele copo. Porque o que acontece? Aquele copo aqui, essa parte aqui da carroceria, ela não tem um cônico perfeito, entendeu? Então, se você botar um prato reto ali, ó, se você botar um prato desse aqui de nylon reto, né? Ele não vai sentar 100% dentro daquele copo lá do paralama interno. Então você tem que fazer esse cônico aqui, ó, para ele ter uma base maior, uma base melhor lá, entendeu? E distribuir o peso da melhor forma ali dentro daquele copo, tá? Então nunca coloquem a mola direto no paralama interno lá, entendeu? Paralama interno lá dentro. Daí vai ter gente que vai falar: ai, mas eu uso a mola direto no paralama interno ali, nunca tive problema, tá? Então, fulano usa a mola direto lá sem prato nenhum e nunca teve problema. Beleza. Os Chevette mais modernos, eles têm essa chapa aqui, ó, mais fina que os antigos, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho um caso de um amigo meu que fez a aquisição de uma suspensão de rosca, instalou no carro dele, ele andou uma semana com a mola direto no paralama interno lá e trincou o paralama interno. Vou botar a foto aí para vocês verem. Uma semana rodando, entendeu?
Então, tipo, no caso não era a rosca da Nakamura, né? Era outra marca, mas enfim. E o cara que vendeu falou que não ia ter problema nenhum e tal, beleza? E aconteceu uma trinca, uma semana andando, entendeu? Então, tipo assim, caso você adquiriu uma suspensão de rosca e não veio o cônico lá em cima de nylon, indico vocês mandarem fazer. Compre o material, manda fazer no torno, tá? Inclusive, no manual de instrução do kit da MMP, ele vem um desenho técnico com as medidas para fazer, para vocês mandarem fazer, entendeu? Tem lá no nosso site também, se procurar lá, acha no nosso site as medidas para mandar fazer no torno, caso você comprou uma suspensão de rosca e não veio esse cônico lá em cima de nylon. Como eu falei, a Nakamura sempre manda junto esse cônico, entendeu? Já para não ter erro. Então é isso aí. Aí tem gente que fala assim, mas não precisa reforçar o paralama interno, porque ele já é reforçado, ele já vem com um copo ali de reforço e tal, não sei o que. Assim, o paralama interno dos nossos Chevette aqui, de fato, ele é mais reforçado que dos Chevette europeu, o asiático, enfim, né? Por exemplo, o Opel Kadett, o Vauxhall Chevette, o Isuzu Jimny e tal. Então, realmente, a estrutura do nosso Chevette aqui, o monobloco do nosso Chevette nacional, ele realmente é mais reforçado que dos Chevette de outros lugares do mundo, entendeu? Mas mesmo assim, cada caso é um caso. Às vezes você pega um carro que está todo trincado, que está todo rachado, que está com a estrutura bem comprometida, e nesses casos você tem que dar uma atenção maior à estrutura do carro antes de fazer esse tipo de upgrade, entendeu? Mas às vezes você já pega um carro que tem estrutura muito boa e basicamente é só manter, entendeu? Então as barras de torção vão servir muito bem para manter a estrutura do teu carro. Beleza? Então, gurizada, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeo bem simples, tá? Informativo aí para quem tá, principalmente para quem tá montando um Chevette de drift e vai adquirir uma suspensão de rosca. A gente ainda não fabrica a suspensão de rosca. Na verdade, eu nem pretendo fabricar a suspensão de rosca, porque fazer um amortecedor aí com mais carga não é um negócio tão fácil, não é só furar e botar óleo mais grosso. Então eu tenho recomendado muito a rosca da Nakamura Motorsports, tá? É um excelente custo-benefício, não dá problema, entendeu? E essa é a relação aí entre suspensão de rosca e a estrutura do carro, e as barras de torção, entendeu? Então tudo está interligado na montagem, no desenvolvimento de um carro de corrida, num carro de performance, né? E é isso aí. Valeu, gurizada. Se gostaram do vídeo aí, deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo.